Abra a palavra de Deus para nós começarmos a meditação da palavra em Neemias, capítulo 1, versículo 1. Eu creio que Deus tem uma unção nova para as nossas vidas. 2021 está se encerrando no calendário ocidental, mas para nós que servimos a Deus, todos os dias são dias de reinício, de reencontro, de misericórdia do Senhor restabelecida sobre as nossas vidas. Então, enquanto muitas pessoas estão celebrando o fim, nós estamos celebrando aí o começo de algo novo com o Senhor Jesus. Neemias, capítulo 1, versículo 1, fique em pé ou assentado. Mas com toda a reverência agora, nesse momento que nós vamos meditar na palavra do Senhor e que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. E eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. E durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Pode se sentar? Feche seus olhos 1 minuto. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. E nessa hora que a Sua palavra será ministrada, nós pedimos que seja o Teu Espírito Santo falando conosco. O Teu Espírito Santo, ó Pai, liberando algo novo sobre as nossas vidas, uma unção profética, uma unção, ó Pai, que venha nos ativar, que venha fazer, ó Pai, com que nós saiamos daqui restauradores de muros, restauradores de vidas, de ministérios. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que a nossa mente, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito esteja alinhado com o Teu Espírito Santo, com o coração totalmente abertos para receber somente do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Na hora do louvor, o pastor Felipe, ele estava ministrando aqui, falando sobre as dificuldades que nós passamos nesses últimos 2 anos, que não é novidade para ninguém. E à medida que ele foi discorrendo sobre sentimentos que muitos tiveram, eu me identifiquei com vários desses sentimentos, pastor Felipe. Enquanto você falava que muitas pessoas tiveram medo, eu me lembrei que eu tive medo. Tive medo de adoecer. Tive medo de perder o meu pai. Vivi incertezas. Vivi preocupações na área financeira. Vivi a perda de um negócio, o fechamento de um comércio, de algo que eu tinha. Não só eu, como muitas pessoas. Vivemos por momentos angustiantes. Mas em tudo Deus se mostrou fiel. Negócios que se foram, na hora certa nós conseguimos restabelecer. Mas a saúde é algo que não tem preço.
A saúde é algo que nós temos que lutar por ela sempre. E eu começo a ministrar aqui com muita alegria, feliz, porque hoje eu posso celebrar a Deus por essa virada, posso celebrar a Deus pela vida do nosso querido pastor Jorge Linhares. Eu me entristeço por muitas vidas que se foram, mas eu também me alegro pelos recomeços, eu me alegro pelas novas oportunidades que o Senhor nos dá, que tem nos dado a cada dia. E hoje, como igreja, dia 31 de dezembro, o Senhor nos dá uma oportunidade, o Senhor nos dá uma nova chance de sermos reconstrutores. O Senhor nos dá uma nova chance de edificar coisas que já foram quebradas, sentimentos que foram abalados, famílias que foram destruídas. E eu fico pensando qual que é o propósito do cristão, num cristão em pleno século 21, onde muitas pessoas estão perdendo a fé, perdendo o amor, perdendo a esperança, e nós estamos aqui. Nós estamos aqui, queridos irmãos, por um chamado. Nós estamos aqui por um amor. Estamos aqui por uma convicção, mas também por algo que queima muito forte em nosso coração. E que eu sei que é o próprio Deus que tem colocado. Por mais que os sentimentos estejam se esfriando, o Senhor, Ele tem feito crescer em nosso meio o verdadeiro sentimento de amor pelo próximo, o verdadeiro sentimento de irmão para com irmãos. E esse é o sentimento da igreja, esse é o sentimento que nos une. Porque na Bíblia diz, dentro da nova aliança, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas verdadeiramente amar o próximo como a nós mesmos. É assim que a nossa igreja vai se restabelecer, é assim que a nossa cidade, o nosso estado, que o nosso Brasil, ele será reconstruído através do poder de Deus, através do sangue de Jesus e através da nossa unidade, da verdadeira demonstração do que é o amor de Jesus através das nossas vidas. E esse texto que nós lemos agora é um texto que se encaixa muito bem nesse contexto que o Senhor, Ele tem chamado a igreja para viver esse amor fraternal. Neemias era um homem que estava em uma posição de destaque. Ele era copeiro do rei Atarxerxes, um rei persa, um rei que tinha domínio sobre várias áreas no Oriente. Eles tinham vencido a Babilônia, e agora esse rei era ele quem governava grandes extensões de terra. E tendo o poder, tendo o domínio, tendo o governo daquelas terras, ele poderia dar um decreto. E esse decreto foi algo sonhado por Neemias. Neemias, sendo copeiro, quando ele recebeu notícias de seu irmão Ananis, de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, estavam sem portas, que os seus contemporâneos estavam sofrendo, estavam sendo usurpados, o seu coração, ele se contorceu, ele se entristeceu. Na Bíblia diz que ele ficou muitos dias chorando, orando, clamando a Deus uma resposta, um sinal, porque ele sabia que se aqueles muros eles não fossem reedificados, a cidade continuaria à mercê de toda sorte de malignidade, de saqueadores, e nunca mais voltaria a ser a cidade sonhada, a cidade prometida pelo Pai, pelo Eterno. Nós sabemos a importância que é um muro hoje nas nossas casas, nas nossas instalações, nos nossos negócios. Se hoje esses muros, eles são imprescindíveis para a nossa segurança, imagina naquela época. Muro era um sinal mais do que de proteção para uma cidade. Era uma questão de sobrevivência.
Quando uma cidade ela não estava cercada, ela não tinha muros, ela não tinha portões estratégicos, ela não tinha os seus soldados em cima devidamente posicionados, ela estava à mercê. Ela estava à mercê de outros povos, ela estava à mercê de dominadores, de ladrões. Da mesma forma que hoje nós também ficamos à mercê quando nós não temos a devida proteção nas nossas casas, nos nossos lares. E ele estava numa situação de muita segurança, pois afinal de contas, sendo copeiro do rei, ele assentava ao lado dele, era ele quem provava a comida. Então aqui no texto nós vemos que ele tinha intimidade. Todas as comidas que seriam oferecidas ao rei deveriam ser passadas por ele antes, porque naquela época era muito fácil ter um envenenamento. Então ele poderia continuar naquela situação de conforto durante muitos anos, décadas e décadas. Mas a Bíblia diz que ao ouvir notícias da cidade dos seus pais, dos seus contemporâneos, o sangue falou alto. O coração dele se comoveu. E ele passou a ficar triste, ele passou a ficar sem alegria, sem motivação. E isso me fala muito sobre o nosso chamado como cristãos. Porque quando algo começa a nos doer, quando algo nos leva à tristeza, começa a fazer com que o nosso coração ele fique entristecido, é o próprio Deus que está nos mostrando, que está se revelando a nós e quer nos mostrar um propósito para o qual nós devemos que lutar, para o qual nós devemos que nos atentar, que buscar do Senhor. Eu sou uma pessoa extremamente sensível a notícias que são vinculadas na mídia, que diz respeito a criança e principalmente idosos. Então eu sei que criança é algo que mexe comigo, porque foi o próprio Deus quem colocou esse chamado no meu coração, pastor Daniel. É muito interessante, porque as pessoas falam que eu tenho um dom com criança. Então eu tenho muita facilidade em brincar, em distraí-los. E ao mesmo tempo que eu tenho essa facilidade, eu também não posso ver uma notícia de algo ruim, porque isso me causa uma comoção além do normal. Isso faz com que eu fique oprimida. Isso faz com que eu me sinta entristecida, com que eu me sinta muitas vezes até com muita raiva. Então eu sei que essa daí é uma chamada do próprio Deus para a minha vida. Você tem algo queimando hoje no seu coração, você tem algo que te faz sentir dor, que te gera essa revolta santa, saiba que é o próprio Deus que tem te despertado para orar, para lutar, para ser um restaurador, não importa a área. Eu estou me colocando aqui como um exemplo, porque eu me compadeço muito quando algo acontece com a criança, mas talvez isso seja algo no seu coração que aconteça com relação aos adolescentes, que seja com relação aos idosos, ou talvez com uma pessoa próxima a você. Então, Neemias, ele sentiu isso, ele sentiu que isso era um chamado do Senhor. E na Bíblia diz que ele se põe, então, a orar. E eu quero ler com vocês essa oração, porque ela chama muito a nossa atenção no que diz respeito às orações que nós temos que ter como corpo, como igreja. Porque não foi uma oração individualista, não foi uma oração onde ele apontava erros ou onde ele falava somente do povo. Que diz assim, em Neemias 1:5: Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande, e nós te tememos. Tu és fiel, e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós,
O povo de Israel temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido à lei que nos deste por meio de Moisés, o teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, ó povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. E Neemias continua: Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livrastes do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar, e faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Ele orou em favor do povo, ele pediu ao Pai misericórdia, pediu ao Senhor que se lembrasse das promessas, e ele fez aqui um compromisso. Olha só para você ver: Senhor, que eu tenha hoje sucesso e que o rei seja bondoso para comigo. Olha que oração de entrega, olha que oração que demonstra um amor fraternal grande, profundo. Essa oração mexeu muito comigo, porque nessa virada do ano, nessa virada de ano, é claro que nós temos muitas coisas a pedir ao Pai. E Ele tem prazer em nos dar, Ele tem prazer em nos atender. Mas será que nós temos lembrado de orar no coletivo? Será que nós temos lembrado como Neemias se lembrou daquele faminto, daquele usurpado, daquela mulher viúva, daqueles que estavam sendo afrontados? Será que nós estamos nos lembrando? Será que nós estamos vivendo de fato esse amor que faz com que nós amemos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos? O que nós queremos como igreja, o que nós queremos de fato como famílias, como pais, como jovens, como adolescentes? Esse é um momento que nós temos que repensar as nossas atitudes, temos que pensar nos nossos sentimentos como filhos, como servos do Senhor, mas também como igreja, como corpo de Cristo. Porque nós de fato estamos aqui para sermos restauradores das nossas vidas, restauradores dos próximos, restauradores de uma cidade. Olha a responsabilidade que pesa sobre as nossas mãos. As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Eu tenho certeza que você, como eu, está preocupado com tudo que está acontecendo, mas principalmente com o espiritual da nossa cidade. Não é hora de nós brigarmos, não é hora de a gente se apegar a sentimentos mesquinhos, a gente se apegar somente a coisas materiais. É hora de união, é hora de unidade, de uma igreja que verdadeiramente ama o Senhor, mas expressa isso com atitude, com atos de verdade, com atos de bondade e atos de amor. Por que ele estava aqui lembrando ao Senhor? Deus, ele não precisa ser lembrado, mas aconteceu uma disciplina. O povo de Israel, por ter se desviado, por terem adorado os falsos deuses, por terem cometido idolatria e uma série de coisas que são desprezíveis aos olhos do Senhor, Deus precisou discipliná-los. E a disciplina de Deus, ela é algo maravilhoso para as nossas vidas, porque Ele nos ama, e esse amor, ele também é demonstrado através da disciplina. E o fato dele nos disciplinar, dele chamar a nossa atenção, dele tirar algo que seja momentâneo, ou até mesmo eterno, para o nosso bem, para nos atrair novamente, é algo que tem que ser
agradecido, é algo que tem que ser louvado. Porque o fato de nós estarmos sendo disciplinados não quer dizer que as promessas foram tiradas. Porque a aliança do Pai, ela permanece sobre as nossas vidas. É por isso que eu gosto de orar salmos. É por isso que eu gosto de fazer orações proféticas. Eu gosto de orar a Bíblia, o Salmo 23, porque são promessas do Senhor para mim e para você. O Senhor é o nosso pastor e a presença dEle jamais nos faltará. E quando nós temos a presença dEle, nós temos tudo o que nós precisamos. São muitas orações lindas, proféticas. Mas a aliança dEle não é quebrada. Porque Ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que venha quebrar nenhuma aliança. Isso daí foi uma palavra que foi liberada para o povo de Israel. Então a aliança do Senhor, ela não pode ser quebrada. Nós quebramos sim a aliança que nós temos com Ele. Nós erramos, nós somos rebeldes, nós somos orgulhosos, mentirosos, com pequenas mentiras que nós achamos que não tem problema. Não vou te atender, não vou fazer isso, eu não estou aqui, na verdade a gente está. Então são coisas pequenas, coisas irrisórias, mas que vão levando a outras coisas, e que na hora que nós menos pensamos, o Senhor vai lá e nos disciplina. Agora Deus, o fato dele nos disciplinar, não quer dizer que as promessas não vão acontecer. Porque volúveis somos nós. Nós é que todos os dias acordamos de um jeito. Nós é que mudamos de humor constantemente. Nós é que somos indecisos. Nós é que não sabemos se vamos comer, se vamos vestir, se vamos viajar, se não vamos, se gostamos de uma pessoa, se nós desgostamos. Mas Deus não. O que Ele prometeu para mim e para você, Ele não quebra. Ele não deixa de cumprir. Então, o que Neemias ele estava falando? Senhor, o Senhor nos espalhou, mas agora nos ajunta, nos edifica, porque nós temos promessas aí para receber do Senhor. Então, quando é falado aqui na Bíblia que Neemias ele lembrou o Senhor, não é que Deus precisa ser lembrado, mas ele estava dizendo: Senhor, nós estamos sentindo a disciplina. Senhor, nós fomos disciplinados, merecemos e entendemos, mas nós queremos também a promessa. É hora de promessa, é hora de reedificação de muros nas nossas vidas, para nós recebermos as promessas do Senhor. E na Bíblia diz que ele então jejua, ele ora, ele se entristece. E eu acho isso muito interessante, porque Neemias, gente, ele é um exemplo. Com poucos minutos aqui, a gente não vai conseguir discorrer tudo sobre ele, mas ele é um exemplo muito grande de liderança e estratégia. E em vários pontos nós vemos isso aqui no texto. Depois eu tenho certeza que você vai querer meditar com mais profundidade. Mas quando ele orou e ele disse, olha só: Senhor, faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Ele já estava orando, pensando numa estratégia e sabendo que de alguma forma ele iria falar com o rei. Ele iria pedir. Então isso daqui deixa muito claro para nós como que as nossas orações, a nossa fé, ela tem que estar alinhada com as nossas ações. Porque se a gente fica só falando, e a gente não toma uma atitude, está errado. Esse falar, essa fé, ela tem que ser expressada dentro da sua totalidade. Então ela tem que ser movida com atitude, ela tem que ser trabalhada com sabedoria. Por isso que nós oramos a Deus e pedimos a Ele sabedoria. E na Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, ela vem do céu e é Deus quem dá. Então, em situações que nós estamos aí, em questões adversas, onde nós não temos a saída, nós oramos, nós pedimos a Deus a saída, pedimos sabedoria,
mas criamos as estratégias também. Então foi isso que ele fez. E na Bíblia nos relata que o rei, ele percebeu uma mudança em Neemias. Ele percebeu que Neemias não era mais o mesmo. Ele entendeu que tinha algo que estava diferente, que tinha abalado o humor desse copeiro, e ele não demonstrava mais as mesmas atitudes de espontaneidade, de alegria, de felicidade. Isso fica muito claro. Porque o rei chega para ele e fala: Neemias, por quê? Por que você está triste? Por que você está abatido? Por que o seu semblante está tão caído? E aí, olha só, ele responde: como posso deixar, ó rei, de parecer triste, quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados estão em ruínas e os seus portões estão queimados? E o rei então perguntou: o que é que você quer? Aí Neemias narrando, olha só: eu orei ao Deus do céu e depois eu disse ao rei. Então ele orou antes, ele criou uma estratégia, ele falou assim: eu vou mostrar para o rei que as coisas não estão normais, que tem algo que está me afligindo, que tem algo que está me deixando entristecida. Ele provocou uma ação no rei, e o rei teve então essa reação. E aí? O que você quer então? Aí é o momento que mais uma vez ele ora antes de pedir ao rei. A oração, ela é algo que de fato pode parecer clichê o que eu vou falar aqui, mas é um alimento para todo cristão. Nós não vamos manipular Deus, nós não vamos com a nossa oração mostrar para Deus o que Ele precisa saber, porque Ele sabe de absolutamente tudo. A grande verdade é que nós não sabemos de nada, mas nós achamos que sabemos. Infelizmente, nós achamos que sabemos que vai ser bom para nós, que vai ser bom para a nossa vida, para os nossos filhos, achamos até o que vai ser bom para a vida de outras pessoas. Às vezes a gente não dá conta nem da nossa vida, não é verdade? E por isso, por esse achismo, por essas convicções falaciosas, muitas vezes nós queremos induzir Deus a fazer aquilo que nós queremos. E a oração, ela não é para isso. Nem para avisar a Deus que Ele precisa fazer algo, que Ele precisa entender alguma coisa. Ele já entende isso tudo. Foi o que nós cantamos aqui hoje. Dele é o governo, o poder, o domínio. Ele sabe de todas as coisas. Ele está fora do tempo. Ele criou o tempo, Ele nos criou, Ele criou todas as coisas. Só que a gente cai nesse erro. E nas nossas orações, nós queremos muitas vezes conduzi-lo a fazer exatamente o que nós queremos. Mas a oração, ela não é para isso. Nós temos a oportunidade, sim, a chance, o privilégio que Ele nos dá como Pai, como Deus amoroso, como nosso juiz, como nosso advogado, como nosso marido, como tudo que a gente precisa. Mas a oração, além de ser para adorá-lo, engrandecer, o seu santo nome, quando nós entramos com as nossas petições, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Mas mesmo assim, nós oramos. Nós temos que orar. Por quê? Porque o Espírito Santo dEle, quando nós oramos, quando nós estamos entregues à vontade dEle, começa a ministrar nas nossas vidas o que Ele quer. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas. Então é para isso que nós oramos, é por isso que nós oramos, para engrandecer o nome do Senhor, para adorá-lo, para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, assim como Neemias fez, pelo pecado da nossa nação, sim, isso é bíblico.
Deus espera que façamos isso em vários momentos da história do povo de Israel. Quando o povo se humilhava, quando o povo reconhecia os seus maus caminhos, os seus erros, se derramavam diante do Senhor, o Senhor, Ele retirava aquele cativeiro deles. E o Senhor entrava com um livramento, o Senhor entrava com um renovo. E assim foi feito com Neemias. Então, resumindo a história, o rei deu tudo aquilo que ele precisava, deu decretos, deu utensílios, liberou exércitos oficiais para que ele voltasse e reconstruísse os muros. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse aqui, porque nós vamos cantar mais uma vez sobre a fidelidade do Senhor, o tanto que Ele é fiel sobre as nossas vidas. Neemias volta, então, e ele começa a reconstruir os muros. Na Bíblia diz que ele estudou secretamente toda a estrutura. E depois de ter estudado toda a estrutura, ele foi desenhando aqueles muros. Ele foi reestruturando tudo, ele foi convocando o povo. Ele foi chamando de novo a nação para um recomeço, para reestruturar aquela cidade que tinha tantas promessas e que tem até hoje. Esse Jerusalém somos nós. Essas promessas, elas se estendem para mim e para vocês. Como eu disse, não vai dar tempo da gente falar sobre essa história toda. O livro está aí de Neemias, maravilhoso para a gente ler, para você meditar. A verdade é que esse homem movido pelo Senhor, com tanto amor, com tanta entrega, com tanta compaixão, ele juntamente com o povo, eles conseguiram reerguer aqueles muros que aos olhos humanos levariam 1 ano, mas eles conseguiram em apenas 52 dias. Porque eles tinham o favor do Pai, a graça soberana do Eterno. Eles tiveram oposições, foram muitas, muitas. Gente, se eu fosse olhar as oposições da minha vida, eu poderia estar chorando, deprimida, abatida, desacreditada. Mas eu nunca parei para poder dar ouvido à voz de opositores, de pessoas que não construíram nada e queriam destruir o que Deus está construindo comigo, que Deus está construindo para mim, e que eu tenho que estar aqui firme, avançando sem parar. Porque Ele me chamou e Ele te chamou, Ele nos chamou para sermos restauradores, restauradores de vidas, restauradores de histórias, principalmente da nossa história. Neemias, enquanto ele estava ajudando o povo, ele também estava sendo abençoado, reedificado. Ele estava voltando para as origens dos seus pais. Ele estava tendo a chance de louvar ao Deus de Israel juntamente com o seu povo. E nesses 52 dias, enquanto eles estavam batalhando, enquanto eles estavam construindo, os opositores estavam se levantando. Mas sabe o que ele falou? Com quem estava ali ajudando ele a construir, a reconstruir, a levantar, a escrever aquela história. É uma enxada na mão e uma espada na outra. É o trabalho numa mão e a palavra de Deus na outra. Nós não vamos parar.
Você não vai desistir da sua vida. Você não vai desistir da sua história, do seu ministério, do seu chamado, dos seus filhos, do seu casamento. Nós não vamos desistir de Belo Horizonte, de Minas Gerais, porque o Senhor nos levanta hoje para sermos restauradores da nossa cidade, restauradores do nosso estado. E eu queria orar com vocês. Queria fazer essa oração. Posso fazer essa oração, pastor Jorge? Eu queria orar com você que se encontra desmotivado, que estava acreditando que não tem mais nada para reconstruir, mais nada para ser reerguido através das suas mãos. Tire isso. Isso é mentira das trevas. Todos nós fomos chamados para ajudar, para resolver o problema de alguém, para ser luz, para anunciar Jesus. Aquilo que Deus nos deu é único, tanto que Ele nos fez únicos. A nossa digital, ela é só nossa. Não vai existir outra no mundo. Pode existir alguém parecido comigo, alguém muito parecido com o pastor Jorge, mas nunca vai ser o pastor Jorge, com os dons que ele tem, com o chamado que ele tem. Nunca vai ser a pastora Dani, nunca vai ser você. Porque nós estamos no momento exato que Deus determinou para fazer exatamente aquilo que Ele escreveu na eternidade. É por isso que sua vida é importante, é preciosa, por isso que você não vai desistir. Por isso que nesse início de calendário gregoriano, você vai trabalhar, mas você vai pegar a sua espada e não vai parar. Está aqui a sua espada, a palavra de Deus. Você vai orar tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida, tudo aquilo que Ele prometeu para a nossa história, trazer pensamentos de paz, de amor, de esperança, de conserto, de humildade, de amor ao próximo e, sobretudo, de amor a Deus sobre todas as coisas. Eu queria que você que quer fazer essa oração comigo, viesse aqui no altar. Nós vamos cantar sobre a fidelidade do Senhor agora. Nós vamos falar que Ele é fiel. E enquanto isso, você vem para o altar que nós vamos fazer essa oração. Agora eu, você e o pastor Jorge, vem para o altar, vem. O altar é um ato profético, o altar é um ato de fé, onde você vira e fala: Senhor, eu saio do meu lugar de conforto e eu vou para a ponta do altar. Eu vou, Pai, pedir para o Senhor a restauração da minha vida, a restauração dos meus dons, dos meus projetos para 2022.